convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Glória a Deus. Versículo 22. Amém? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22. Antes da leitura, façamos mais uma oração. Amado Deus, nosso querido Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de podermos juntos, ó Deus, Te adorar, Te bendizer, glorificar e também aprendermos mais de Ti. E rogamos, ó Pai, que não seja o homem, mas o Teu Espírito Santo trazendo este ensinamento para as nossas vidas. Que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido e para que isto, ó Deus, aconteça, que o nosso coração seja preparado pelo Teu Espírito Santo para receber a poderosa semente da Tua palavra, para que ela em nós venha dar muito fruto por meio do Teu Espírito Santo para a Tua glória. E que, Pai, para a glória do Teu nome, nós venhamos, pela Tua palavra, ser transformados, edificados, sermos, ó Pai querido, cada dia mais uma bênção em Tuas mãos. Nós assim oramos, ó Senhor, por tudo já Te agradecendo, no santo nome do Senhor Jesus, a quem seja toda honra e glória para sempre, e todos digam amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Só um instante, meus queridos irmãos. Assim nos diz o texto sagrado em Atos, capítulo 16, versículo 22 em diante. Eu queria apenas, antes de iniciar a leitura, comentar um pouco do contexto. Aqui, nesse trecho do livro de Atos, Paulo e Silas estavam presos por terem pregado o Evangelho e por terem, inclusive, expulso um demônio em nome de Jesus. Então, nós encontramos aqui o relato de Paulo e Silas aprisionados. Só para quem não conhece o contexto, e agora sim podemos iniciar a leitura em Atos, capítulo 16, versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus.
somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Meus queridos irmãos, depois de estar meditando ao longo de tantos anos na palavra de Deus, para preparar não somente pregações, mas também estudos bíblicos, eu cheguei a uma conclusão de que não há um único detalhe escrito na palavra de Deus que seja por acaso. Tudo que nós encontramos na Escritura Sagrada tem uma razão de ser, tem um propósito. Até mesmo que aquilo que aparentemente é apenas um mero detalhe, ele não está escrito ali por acaso. E eu não sei quantos perceberam que nessa leitura que fizemos, um detalhe é mencionado e que, pelo Espírito Santo, eu entendo que não é por acaso, antes, pelo contrário, nos chama a atenção para um momento histórico que nós estamos vivendo agora. Porque, queridos irmãos, muitos relatos bíblicos, embora não tenham sido escritos de um modo profético, relatam histórias que o Senhor permitiu que acontecessem e fossem registradas nas Escrituras para nos trazer ensinamentos proféticos. O que eu quero dizer com isso? Ensinamentos para os quais nós temos que atentar no tempo do fim, no qual, evidentemente, nós nos encontramos. E o detalhe ao qual eu faço menção em Atos capítulo 16 é o versículo 25, que nos diz que todo esse relato aconteceu perto da meia-noite. Por que que o texto bíblico enfatiza a meia-noite? Se você fizer um estudo bíblico a respeito da meia-noite, você descobrirá que a meia-noite ela é mencionada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, apontando para acontecimentos importantes. Como, por exemplo, em Êxodo capítulo 12, versículo 29, nós encontramos que foi à meia-noite, precisamente à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos do Egito. Se você, no Novo Testamento, pesquisar sobre a meia-noite, você encontrará, por exemplo, aqui mesmo no livro de Atos, não por acaso, novamente mencionada a meia-noite, que foi o horário em que Paulo ressuscitou em nome de Jesus a Eutico, que havia caído do terceiro andar, onde ele estava ouvindo a palavra de Deus no cenáculo. E Paulo, como vocês sabem, se estendendo na pregação, Eutico estava sentado sobre a janela, cai do terceiro andar como morto, e Paulo o abraça e ele volta a viver. Isso foi à meia-noite também, uma ressurreição à meia-noite. Não é por acaso. E encontramos também na parábola das 10 virgens, por exemplo, estou dando apenas 3 exemplos. Poderíamos encontrar outros na Escritura. Na parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, versículo 6, nós encontramos que precisamente à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao seu encontro. À meia-noite, o retorno do Senhor. Evidentemente não é que Jesus virá à meia-noite, mas é claro que em algum lugar do mundo será meia-noite quando o Senhor vier, não é? Mas o que o texto está aqui nos ensinando, irmãos, é que a meia-noite é mencionada de um modo profético, se referindo ao retorno do Senhor. E quando o Senhor vier, Ele levará aqueles que são dele, nós, ao seu encontro. E os demais sofrerão o juízo de Deus. Então será um momento de juízo, mas um momento também de redenção. A nossa redenção se aproxima, louvado seja o Senhor. E será um momento também de ressurreição.
como nos ensina a palavra de Deus em relação à vinda do Senhor. E não por acaso esse texto menciona a meia-noite. Não por acaso, porque o que o texto está querendo nos mostrar é que, através do exemplo de Paulo e Silas, nós podemos tirar orientações importantíssimas para esse tempo do fim, no qual todos nós estamos perto da meia-noite. Muito perto da meia-noite. Muito perto do retorno do Senhor. O primeiro grande ensinamento que eu encontro aqui, em primeiro lugar, que apesar de já estar perto da meia-noite, Paulo e Silas, que haviam tido um dos dias mais difíceis e cansativos de suas vidas, onde inclusive eles haviam sido açoitados, cada um deles, eles que estavam cansados, com o corpo moído, dolorido, perto da meia-noite, Paulo e Silas não estavam dormindo. Esse é o primeiro grande ensinamento que eu encontro aqui. Perto da meia-noite, irmãos, que é o momento em que nós estamos, espiritualmente falando, nós não podemos dormir. Nós não podemos nos distrair. Nós precisamos estar mais do que nunca vigilantes. Lembrem-se que o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 4, respondendo à pergunta dos apóstolos sobre os sinais do fim e da destruição do templo de Jerusalém, templo de Herodes, o Senhor Jesus responde, versículo 4, acautelai-vos que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. O que o Senhor quis nos dizer com isso? Que neste tempo do fim, mais do que nunca, corremos o risco de sermos enganados. Mais do que nunca. No versículo de número 11, nós encontramos, do mesmo capítulo 24 de Mateus, Mateus 24, versículo 11, o Senhor nos advertindo o seguinte: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E no versículo 24, ele diz algo que para mim é assustador. Surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Grandes sinais e prodígios. Quantos são aqueles que hoje são enganados por pessoas que dizem estar pregando em nome de Jesus, mas que estão distorcendo o Evangelho e que, no entanto, estão operando grandes sinais e prodígios, e como diz o versículo 11, são seguidos por muitos. Irmãos, o que me chama muito a atenção aqui é que a palavra declara que muitos seguirão os falsos profetas. Portanto, eu não devo me iludir com quantidade, irmãos. Porque o Senhor nos adverte que nessa reta final, nesse tempo do fim, no qual nos encontramos, muitos estariam seguindo falsos profetas. Muitos, irmãos. Quantidade não é atestado de veracidade, irmãos. E não somente pela pregação, mas principalmente pelo fruto, como disse Jesus, é que se conhece a árvore. Às vezes a pessoa até pode trazer uma pregação que biblicamente está correta. Mas qual é o fruto deste profeta? Qual é o proceder dele? Como ele é com a família? Como ele trata a esposa, os filhos?
Qual é o relacionamento dele com as demais pessoas, especialmente da igreja? Porque pastor, irmãos, tem cheiro de ovelha. Pastor não é só um pregador, mas é alguém que visita as ovelhas, que aconselha os irmãos. Alguém que, ao terminar o culto, não se esconde num gabinete, mas que está disponível para poder orientar o rebanho de Deus, do qual ele também faz parte. Nós, pastores, também somos ovelhas de Cristo. E as ovelhas são do Senhor. As ovelhas não são minhas, nem do pastor Sebastião, as ovelhas são do Senhor Jesus. Então, nós precisamos ter vigilância. Não podemos adormecer nesse tempo do fim. Primeiramente, em relação a isso que eu acabei de mencionar. Primeiramente, em relação a falsos profetas. Irmãos, é muito significativo que a palavra nos adverte que nos últimos dias muitos sentiriam coceira nos ouvidos, querendo ajuntar, o texto bíblico diz, amontoar para si mestres segundo a sua própria concupiscência. Amontoar para si. Irmãos, eu sou convertido há mais de 30 anos, graças a Deus, e quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei pensando, como que alguém pode amontoar para si mestres? Não seria o contrário? Não seria a pessoa ir até onde esses mestres estão ensinando? Mas aí então, com o passar dos anos, a tecnologia foi se aprimorando e foi inventado o celular, e depois do celular o smartphone, que faz com que aonde quer que nós estejamos, possamos acessar a internet e nos inscrevermos nos canais do YouTube, onde há os mestres que dizem as coisinhas gostosas que a gente quer ouvir, que a gente vai ficar rico, que a gente vai ser empresário, que não vamos ter aflições, e tudo isso usando o nome de Jesus. E hoje muitos amontoam para si mestres segundo suas próprias concupiscências, segundo seus desejos carnais, de ouvirem mensagens agradáveis, que em momento nenhum vai lhe confrontar com seu pecado, que em momento nenhum vai falar sobre o inferno, sobre o risco da perdição eterna, sobre a vinda de Cristo, sobre santificação e a necessidade de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quantos são aqueles que hoje estão amontoando para si falsos mestres, falsos profetas, através da internet, através do seu próprio smartphone? Vejam como a palavra de Deus é absolutamente, completamente precisa, irmãos. Precisa. Ao longo de quase 2000 anos, eu imagino que não foi uma dificuldade apenas minha, todos os leitores dessa profecia de Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda epístola, todos os leitores devem ter pensado a mesma coisa, mas não é possível. Não é possível alguém amontoar para si mestres, mas hoje é. Hoje é. Isto é mais uma prova de que nós estamos na reta final. E mais uma prova do risco que corremos, irmãos. Porque de uma coisa eu tenho absoluta certeza. Eu sei onde encontrar todos os falsos profetas desse tempo do fim. Todos eles, com certeza, estão no YouTube. Um falso profeta não perderia a oportunidade de ter um canal no YouTube para disseminar as suas heresias. Portanto, irmãos, muito cuidado. Agora, por favor, não distorçam minhas palavras. Eu não estou dizendo que todo profeta é um falso profeta e que todo aquele que tem canal no YouTube é um falso profeta. Existem verdadeiros homens e mulheres de Deus que pregam a palavra com fidelidade,
que ensinam a palavra com fidelidade, mas são cada vez mais raros, irmãos, de se encontrar. E nós temos que tomar muito cuidado nesse tempo do fim. Então, em primeiro lugar, nós temos que vigiar em relação aos ensinamentos que recebemos. São bíblicos. E é por isso que o nosso ministério incentiva todos vocês a lerem toda a Bíblia, pelo menos uma vez por ano. E o Novo Testamento, no mínimo 2 vezes por ano. Porque a única forma de não sermos enganados, irmãos, conhecendo bem a palavra de Deus. Como é que alguém que trabalha no caixa de uma casa de câmbio, que mexe com tantas notas de tantos países diferentes, como é que ele identifica uma nota falsa? Estudando bem a nota verdadeira. Quando uma nota falsa cai na sua mão, imediatamente ele percebe, essa aqui é falsa. Por quê? Porque ele estudou bem a nota verdadeira. Como é que nós vamos identificar os ensinamentos falsos? Conhecendo bem a palavra de Deus. Leia a sua Bíblia. Não tenha preguiça de ler a sua Bíblia. Não se preocupa não. Só um folhetim. E caiu aqui. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. É importantíssimo que você crie o hábito de meditar na palavra todos os dias. Todos os dias. Não me diga que você não tem tempo, irmãos. Nós encontramos tempo para tudo o que queremos. Porque senão ninguém assistiria novela, filmes, acompanharia séries. Como agora pela manhã, eu ouvi que pessoas que se dizem crentes assistiram ou ainda assistem pelo Netflix a série Lúcifer. Como que alguém que diz que é cristão assiste uma série qualquer, principalmente chamada Lúcifer? Encontra tempo para Lúcifer, mas não encontra tempo para a palavra de Deus. Pense nisso. Em segundo lugar, irmãos, ainda dentro do vigiar, ainda dentro desse exemplo de Paulo e Silas, que perto da meia-noite não estavam dormindo, irmãos. Isso é um recado para nós. Nós temos que vigiar também em relação a isso. Em relação ao que está entrando no nosso coração. Não apenas em relação a ensinamentos teológicos, mas em relação à contaminação deste mundo. Este alerta foi dado pelo próprio Senhor Jesus no capítulo 21 de Lucas. Veja comigo, por favor. Versículo 34, no final do sermão escatológico em Lucas. Lucas 21, versículo 34. Veja comigo, por favor. Lucas 21, 34. Glória a Deus. Que nos diz assim: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai em todo tempo. Para quê? Para que o nosso coração não se sobrecarregue, e aqui vem algo muito interessante. Mais uma vez, estamos diante de um texto que apenas nos nossos dias pode ser compreendido. Porque o texto diz que o nosso coração não se carregue de glutonaria. Ora, glutonaria não é algo que sobrecarrega o coração. É algo que sobrecarrega o estômago. Porque o que entra pela boca vai para o estômago. Mas o que é que vai para o coração? O que entra pelos olhos e o que entra pelos ouvidos. O que entra pelos olhos e pelos ouvidos vai para o coração.
E é disto que o Senhor está falando aqui. Hoje nós podemos sobrecarregar o nosso coração de informações por preocupação com os cuidados da vida, como o texto mesmo diz. Não se sobrecarregue com os cuidados da vida. Uma coisa eu descobri quando eu tirei a televisão da minha casa. Aliás, um bandido levou, né? Mas foi permissão de Deus. Eu já não estava mais assistindo. O Senhor tinha mandado eu dar aquela TV para as crianças na igreja assistirem filmes educativos cristãos, né? Desenhos cristãos. E eu demorei a obedecer o Senhor. E aí o Senhor permitiu que um bandido entrasse. A única coisa que ele levou foi a TV. E eu dei graças a Deus por isso, mas lamentei. Se eu tivesse obedecido o Senhor, não teria entrado aquele bandido na minha casa, né? Mas foi permissão do Senhor. Mas uma coisa eu descobri quando eu parei de assistir, irmãos, televisão. Eu descobri que não faz nenhuma falta o Jornal Nacional. Não faz nenhuma falta assistir o Datena. Não faz nenhuma falta assistir esses noticiários, irmãos. Nenhuma falta. E uma outra coisa também. Eu não tinha ideia do quanto assistir essas coisas me deixava deprimido, angustiado. Porque 99% das notícias não são apenas ruins, são péssimas, são terríveis. Os noticiários nada mais são do que a propagação, a propaganda do que o diabo está fazendo no mundo. Coisas ruins. E as pessoas que ficam assistindo noticiários pensam que só coisas ruins estão acontecendo. Mas não é verdade, irmãos. Muitas coisas boas estão acontecendo. Como, por exemplo, esta igreja. É uma maravilha. É um milagre de Deus. É uma bênção do Senhor. Mas nunca vai passar no Jornal Nacional. Ele nunca vai mostrar um batismo de alguém, por exemplo, que é o maior milagre. Uma pessoa se converter a Cristo, abandonando os seus pecados, para passar a viver em santidade, em novidade de vida, para a glória de Deus. Somente o Espírito Santo pode operar isso em alguém, irmãos. E nós também, através dos olhos, daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, podemos sobrecarregar o coração de impurezas, de intoxicações, que, aliás, é a melhor tradução, aqui para o versículo de número 34, para o que foi traduzido como embriaguez. Se você fizer uma pesquisa de qual palavra grega foi traduzida como embriaguez, você vai descobrir que é um termo grego que se refere a qualquer tipo de intoxicação. E as pessoas que ficam colocando diante dos olhos, ainda que não seja pornografia propriamente dita, em todo filme, em toda novela, há doses de erotismo. Em tudo isso. E constantemente essas pitadas de erotismo estão indo para o coração daqueles que assistem essas coisas. E é por isso que muitos homens não conseguem abandonar o vício da pornografia. Eles tomam a decisão de não ver mais pornografia na internet. E ficam algum tempo sem ver e daqui a pouco não aguentam e assistem de novo. Por quê? Porque apesar de terem tomado a decisão de não colocar mais diante dos olhos pornografia, continuam colocando diante dos olhos as novelas, os filmes, os seriados e até as propagandas da TV aberta. Em tudo isso há doses de erotismo. Qual é a propaganda de cerveja, por exemplo, que não tem mulher pelada, irmãos? E o que uma coisa tem a ver com outra? Portanto, irmãos, essas pessoas ficam sempre sendo realimentadas no desejo sexual. E por isso, volta e meia caem novamente. Porque, irmãos, nós não podemos estar divididos, irmãos.
Mais do que nunca nós precisamos vigiar. Você ainda não notou, queridos irmãos, que em todas as novelas, filmes, séries, a história termina bem, com exceção dos filmes de terror, é claro, mas no demais todas as histórias terminam bem, tem um final feliz, porém, sem Deus. Sem Deus. Ninguém orou, ninguém leu a Bíblia, ninguém liberou perdão, pediu perdão. Não houve Deus na história. Os ensinamentos de Cristo não estavam na história, não houve arrependimento de pecados. E, no entanto, a história termina bem. E se vocês ficarem assistindo isso, dia após dia, semana após semana, vamos ver mais um filme aqui no Netflix. Não é só o problema do erotismo, irmãos. É o problema da mensagem subliminar. Vocês estão vendo histórias de pessoas que não oraram, que não leram a Bíblia, mas que tiveram um final feliz sem Deus, porque Satanás está por trás dessas histórias, querendo que você acredite que a sua vida pode ser feliz sem Deus. O que não é verdade, queridos irmãos. É claro que eu não estou me referindo a filmes ditos evangélicos, mas até os filmes ditos evangélicos podem estar trazendo o ensinamento de um falso evangelho. Eu me lembro de um aqui, por exemplo, chamado A Virada. O foco do filme é uma pessoa que estava na falência e que entregou a vida para Jesus e prosperou. Mas é por esse motivo que nós temos que buscar a Deus, irmãos. Para termos prosperidade nesse mundo. Não estou dizendo que não possamos prosperar com Cristo. Podemos sim. Deus quer sim, claro, nos abençoar e nos abençoa sim. Mas não é esse o foco, irmãos. Nós não temos que buscar a Deus por interesse, irmãos. Então até os filmes evangélicos hoje em dia, nós temos que tomar muito cuidado, examinarmos na palavra se o ensinamento não está distorcido. Cuidado com isso. Então, em primeiro lugar, irmãos, temos que vigiar. O Senhor Jesus foi bem claro ao dizer, olhai por vós. Lucas 21:34, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Queridos irmãos, muitos talvez não saibam o que significa Google. Google é uma expressão idiomática americana que significa comer com os olhos. E aqui está se falando de uma glutonaria, de uma comilança com os olhos que vai para o coração. Eu não tenho dúvidas, Jesus profetizou não somente o Google, Jesus profetizou a internet. Porque o que é a internet, o www, o World Wide Web? Rede mundial de computadores. Rede mundial. E ele fala dessa rede mundial no versículo 35. Virá como um laço. Essa palavra no grego pode ser traduzida como rede. Virá como uma rede sobre todos que habitam na face de toda a terra. Essa hora da tentação que nós estamos vivendo chegou, irmãos. A profetizada hora da tentação, da qual a igreja do tempo de Filadélfia teve o escape, chegou agora no tempo de Laodiceia, da igreja misturada com o mundo. Esse é o tempo que vivemos. Uma hora de tentação. Nunca na história humana um cristão foi tão tentado como agora, irmãos. Nossos antepassados cristãos não tiveram o nível de provação que nós temos, de tentação que nós temos. Quando eu era adolescente, por exemplo, para eu ver a imagem de uma mulher nua, era dificílimo. Jornaleiro não vendia revista pornográfica para crianças. Para se comprar uma revista pornográfica, se o jornaleiro olhasse e desconfiasse que era menor de idade, ele pedia a identidade. Quem tem aí em torno de 50 anos,
Pastor Sebastião deve lembrar disso, né, pastor Sebastião? Ele está olhando ao redor, ele está procurando. E no colégio, na hora do recreio, quando tinha um monte de rapazes assim reunidos, eu já sabia, deve ter uma playboy ali, uma ele e ela, e dito e feito, era alguém que tinha roubado do irmão mais velho e levou para o colégio e estava lá mostrando para todo mundo. Aquela curiosidade, como que é a mulher pelada, como que é? Essa inocência acabou, irmãos. As crianças hoje têm acesso à pornografia. Os pais que dão o celular na mão do filho e viram as costas, estão tirando a inocência dos seus filhos. Os seus filhos estão vendo pornografia. Os seus filhos estão perdendo a inocência muito cedo. Isso é terrível. Terrível, irmãos. O tempo do fim chegou. E nós temos que, mais do que nunca, atentar para o conselho que se encontra em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Em segundo lugar, irmãos, Paulo e Silas, perto da meia-noite, não somente não estavam dormindo, como não estavam batendo papo, não, irmãos. Eles estavam orando. Como o próprio Senhor Jesus aqui em Lucas capítulo 21, no versículo de número 36, ele diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Então não é só vigilância. Para que nós nos mantenhamos vigilantes, nós temos que orar. Senhor, me ajude a não ser enganado. Senhor, me dê discernimento do Teu Espírito, para que eu não seja enganado por falsos profetas. Senhor, me dê o entendimento correto da Tua palavra. Senhor, que eu tenha cada vez mais desejo de Te conhecer e de crescer na graça que há em Cristo Jesus, e não ser enganados por aqueles que querem me fazer acreditar que é pelo meu esforço que eu sou salvo. E quantos são aqueles que querem nos levar para as obras da lei, para a lei de Moisés, que querem nos fazer acreditar que é pelo nosso esforço que somos salvos. Não, irmãos, o único esforço que eu tenho que fazer é o de crer em Cristo Jesus. É o de confiar nele. É o de querer segui-lo como meu único Senhor e Salvador. Mas a obra é do Espírito Santo em minha vida e na sua vida. Oração. Perto da meia-noite, diz o texto sagrado em Atos 16, voltando aqui para o texto inicial. A palavra diz que perto da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas oravam. Se nós voltarmos para Lucas, queridos irmãos, no capítulo 22, não por acaso, o Senhor Jesus declara, no versículo de número 40, orai para que não entreis em tentação. Nós não conseguimos vigiar corretamente o tempo todo sem oração. Orai para que não entreis em tentação. Eu tenho absoluta certeza do que eu vou dizer para vocês aqui. Tudo que aconteceu com Jesus enquanto homem estará e já está acontecendo com o seu corpo enquanto igreja. A igreja de Cristo passará e já está começando a passar pela via crucis do Senhor Jesus. E esse é um tempo de tentação. Esse é um tempo em que muitos se escandalizarão e vão retroceder mediante o fato de que está ficando cada vez mais difícil nós guardarmos a nossa fé, o nosso bom testemunho de Cristo, mediante uma sociedade que cada vez mais zomba de nós, nos persegue, por nós não admitirmos aquilo que para eles não tem nada a ver. Para eles não tem nada a ver. Mas para a palavra de Deus tem. E nós ficamos com a palavra. Nós ficamos com Cristo.
E nesta reta final, esta recomendação do Senhor é importantíssima, para que não venhamos cair em tentação. Mais do que nunca temos que orar. Orar e orar. Orai para que não entreis em tentação. E quando foi que o Senhor disse isso? Na véspera da crucificação. Na verdade, já no mesmo dia, porque o dia judaico começava no pôr do sol. Poucas horas antes da cruz. Poucas horas antes do Calvário. E nós estamos, irmãos, espiritualmente falando, a poucos segundos deste Calvário em nossas vidas. Há poucos segundos, irmãos. Vocês sabem como ideologias satânicas querem ser impostas a nós e aos nossos filhos, começando, aliás, por eles na escola. E para que nós nos mantenhamos em Cristo, teremos que dizer não para essas coisas. E por dizermos não para isso, não tenham dúvidas, seremos perseguidos. E dependendo de onde quer que moremos, até presos e quem sabe até mortos, por nós defendermos a fé cristã, a verdade que há em Cristo Jesus. No capítulo 18, irmãos, há um alerta do Senhor, em Lucas 18, há um alerta do Senhor em relação a esses últimos dias. Vejam comigo, por favor, o versículo 8. Lucas 18, 8. A segunda parte do versículo 8, na qual Jesus, em Lucas 18, declara, Lucas 18, 8, segunda parte do versículo: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Evidentemente, essa é uma pergunta retórica. O Senhor está, com esta pergunta, nos advertindo que por ocasião da sua vinda, não haverá fé na terra. Claro que alguns ainda terão fé, porque sabemos que na sua vinda haverão salvos arrebatados ao seu encontro. Aqueles que sobreviverem à perseguição, porque o Senhor nunca nos enganou, irmãos. Ele disse, e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações, e vos matarão. Muitos de nós seremos mártires. Eu não ouvi um aleluia, um glória a Deus. Ninguém disse, que bênção. Quero ser o primeiro da fila. Na reunião dos lares, sexta-feira, no chamado Encontro nos Lares, a gente tocou nesse assunto, porque estávamos numa meditação, justamente falando do contexto de perseguição, e eu disse, muitos estão procurando um lugar para se esconder, pois o lugar que eu quero ir é a guilhotina, para que mais rápido eu esteja com meu Senhor. Eu não entendo porque as pessoas querem viver muito nesse mundo, e do jeito que ele está. Não estou fazendo apologia ao suicídio, tá, irmãos? Não é isso. Mas, irmãos, se a perseguição de um modo mais ferrenho acontecer, digamos que numa terceira guerra mundial, os Estados Unidos perca, e vai perder mesmo, e o Brasil seja dominado pela China. Quantos cristãos já sonharam com isso? Já sonharam que a bandeira do Brasil se tornava vermelha? Digamos que o Brasil seja invadido pelos chineses e dominado pelos chineses. A perseguição que os cristãos passam na China, nós vamos passar aqui, irmãos. E digamos que aqueles que são de Cristo serão presos e mortos. Eu não vou me esconder, irmãos. Eu não vou me esconder. Quer me prender e me matar por amor a Jesus? Para mim isso é ganho. Como Paulo disse, o morrer é ganho em Cristo, irmãos. É ganho. Para mim o viver é ganho, aliás, dizia Paulo, e o morrer é lucro. É lucro, irmãos. Não tenha medo do martírio. Não tenha medo de dar sua vida por amor a Jesus. Quantos aqui são de Cristo, deem glória a Deus. Se você é de Cristo, lembre-se, não se esqueça.
Não há mais morte para você, porque o Senhor Jesus disse que aquele que nele crê já passou da morte para a vida. Já passou. Eu não consigo imaginar Estevão sendo apedrejado com expressão de dor, com expressão de medo, com expressão de tristeza. Não consigo imaginar Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, com esse tipo de atitude no momento em que as pedras estavam lhe matando, fisicamente falando. Porque naquele momento, diz o texto sagrado, que Estevão viu os céus abertos e o Filho de Deus de pé à destra do Pai. Porque o Senhor Jesus estava de pé, olhando para Estevão, para recebê-lo nas moradas eternas. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Irmãos, mediante, glória a Deus, louvado seja o Senhor, mediante uma cena tão maravilhosa como essa, Estevão estava fisicamente anestesiado e não sentia dor alguma. Eu tenho absoluta certeza disso. O pastor Júlio, da nossa igreja lá em São Gonçalo, onde congregamos, ele lembrava justamente no mesmo encontro em que o pastor Geraldo também estava, e sua família, e minha esposa também, estava lembrando na sexta-feira daqueles 21 mártires que morreram por radicais islâmicos na beira de uma praia no Egito. Vocês devem se lembrar. Eles foram colocados de joelhos e cada um deles tinha um algoz atrás deles com um punhal no pescoço. E o próprio Estado Islâmico filmou aquilo para aterrorizar os cristãos, porém o efeito foi o contrário. Porque a expressão de todos aqueles cristãos era uma expressão de paz. Aleluia! Aleluia! Não temos o que temer, irmãos. Eu tenho certeza absoluta. Eles já tinham tido a visão do céu para ter tamanha paz. Eles já sabiam que o porvir era maravilhoso. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Mas para que nós não percamos a fé, temos que orar. E vejam que interessante, esse versículo que eu acabei de ler, Lucas 18, versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Irmãos, esse versículo está entre duas parábolas. Jesus havia acabado de contar a parábola da viúva persistente. E agora ele ia começar a contar a parábola do fariseu e publicano. E o que há em comum entre essas duas parábolas? As duas parábolas ensinam sobre oração. Oração. Para que não venhamos perder a fé, temos que orar. E é interessante que a oração é também a maior expressão de fé. Quem tem fé, ora. E quem ora tem mais fé. Louvado seja o Senhor. Será que nós estamos valorizando a oração? Porque perto da meia-noite, mais do que tudo, nós temos que orar. Vigiar e orar. Mas sem oração, a vigilância, ela não é completa, não é bem feita. Nós acabamos sendo enganados. Temos que orar, irmãos. E nessas duas parábolas sobre oração, na primeira delas o Senhor nos ensina que temos que ser insistentes. Vejam que no versículo 1 o Senhor diz, o texto diz, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Essa é a primeira parábola. Orar sempre e nunca desfalecer. Mas em seguida, depois de advertir, porventura quando vier o Filho do Homem achará fé na terra, o Senhor conta logo a seguir outra parábola, e essa outra parábola é nos advertindo de que de nada adianta insistirmos se a nossa oração for pela motivação errada. Nós não temos que orar como aquele fariseu
que se achava melhor do que os outros. Antes, pelo contrário, temos que ter um coração quebrantado como aquele publicano. E o texto diz que o publicano, ele estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, versículo 13, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E é esse quebrantamento que nós precisamos ter. E aquele fariseu, apesar de toda a sua prática da lei, ele dizia: graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. No entanto, irmãos, o texto diz que a oração do fariseu não passava do teto. E como que eu sei disso? A oração dele não era ouvida. Porque o texto diz no versículo 11, o fariseu estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira. Existe uma versão que traduz melhor o termo grego, que é de si para si mesmo. Ele orava de si para si mesmo. A oração dele era para aparecer e não para desaparecer. Na nossa oração, irmãos, como diz um irmão da nossa igreja muito querido, Bruno, na nossa oração nós temos que ir para o 00. Sabe o que é o 00? O joelhinho no chão. E o 00 é desaparecer. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. E não acharmos que merecemos alguma coisa, que somos dignos de alguma bênção, e reclamar com Deus: por que eu não sou abençoado assim como eu quero? Deus trata cada um de nós do modo exato como nós precisamos ser tratados, irmãos, para o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes não estamos prontos para determinadas bênçãos, não estamos preparados para uma determinada posição, até mesmo na obra de Deus. Quantos são aqueles que confundem trabalho com título? Ainda que um certo trabalho carregue consigo um título, irmãos, trabalho é trabalho. E como disse o Senhor, a quem muito é dado, muito se lhe requererá. Então, quanto mais você se envolve na obra, mais se humilhe na presença de Deus. Quanto mais você, na obra de Deus, estiver se envolvendo, que mais você esteja atento para não achar que é você que está fazendo alguma coisa, porque não é. Toda a glória é de Deus. O Espírito Santo age através de nós. Então, nas nossas orações, assim como Paulo, que nas orações nas epístolas, que ele revela nas epístolas que ele orava, que não peçamos nada material, irmãos, mas crescimento espiritual. Que venhamos ser mais parecidos com Jesus, que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós temos que crescer em mansidão, temos que crescer em humildade, temos que crescer em misericórdia, temos que crescer em perdão, temos que crescer em fé, temos que crescer na prática da oração, da meditação na palavra, da pregação do Evangelho, para a glória de Deus, mas tudo para a glória de Deus. E o fariseu queria a glória para si mesmo. Então, cuidado, irmãos, porque muitas pessoas abandonaram o pecado da mentira, o pecado do roubo, do furto, abandonaram o pecado da ganância, mas não abandonaram o pecado do orgulho. E se orgulham de não serem como os demais pecadores, que roubam, que mentem, que adulteram. Eu não faço nada disso. E se acha melhor que os outros. Caiu no pior dos pecados, que é o pecado que faz com que Deus, ao olhar para quem está nesse pecado, se lembre do pecado de Lúcifer, que caiu por causa da sua soberba, por se achar alguma coisa. Nunca se ache nada, irmãos. Toda a glória é de Deus.
Por isso Paulo disse: considere o seu irmão superior a si mesmo, para a glória de Deus. Cuidado com isso. Aliás, o pecado do orgulho é o pecado mais difícil de alguém enxergar que tem. Porque o orgulhoso acha que não é orgulhoso. Isso me faz lembrar de uma piada que meu primo dizia. Ele dizia: veja como eu sou humilde. Eu sou tão humilde que a minha humildade é humilhante. Humildade humilhante. O orgulhoso não consegue ver que é orgulhoso. Isso é um problema muito sério. Então, a dica que eu dou é: pense que você é orgulhoso e que você tem que deixar o orgulho cada vez mais. Pense nisso. Eu prefiro pensar em mim como alguém orgulhoso que precisa cada vez mais deixar de ser orgulhoso do que acreditar que não sou orgulhoso. Você tem que deixar de ser orgulhoso, como eu também. Em alguma coisa, em alguma área da sua vida, nós precisamos dar a Deus toda a glória. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos em Atos 16 que perto da meia-noite, que é o tempo que nós estamos vivendo, no versículo de número 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Vejam que interessante isso. Eles não somente oravam, mas cantavam hinos a Deus. Se nós formos para Tiago, Epístola de Tiago, no capítulo 5, versículo 13, nós encontramos a oração e o louvor sendo mencionados no mesmo versículo. Tiago, capítulo 5, versículo 13. É uma orientação do Senhor nesta epístola para nós. Tiago 5, 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. E Paulo e Silas fizeram as duas coisas. Como assim? Eram bipolares? Eles estavam aflitos ou eles estavam contentes? Qual das duas situações? Ambas as situações, irmãos. E é isso que temos que entender, queridos irmãos. Muitos que se dizem cristãos, ao perceberem que os últimos sinais que antecedem a volta de Cristo estão se cumprindo, ficam com medo, apavorados e até desesperados, que é uma palavra terrível, né? Porque a desesperança significa não ter mais esperança. Então, como é que alguém diz que está desesperado com essa questão, por exemplo, da vacinação? Eu estou desesperado, e agora? Pastor, o que eu vou fazer? Está acontecendo, pastor, os sinais estão acontecendo nos meus dias. E se desesperam, ficam aflitos. Mas, irmãos, nós já vimos que nós, nos últimos dias, temos que vigiar, temos que orar, mas temos também que nos alegrarmos no Senhor. Queridos irmãos, que privilégio nós testemunharmos o cumprimento de profecias de milênios atrás. Profecias não só de 2.000 anos, mas de 3.000 anos, de 4.000 anos, que agora estão se cumprindo em nossos dias. Eu não sei quanto a você, mas ver isso na palavra de Deus fortalece a minha fé. Porque se estas profecias estão se cumprindo, como tantas outras já se cumpriram, significa que o que foi profetizado e não se cumpriu ainda, irá se cumprir. E eu me refiro à maior das profecias, que Jesus virá e nos levará ao seu encontro, irmãos. E isso é motivo de alegria. E se o Senhor permitir que eu seja martirizado, eu subo primeiro. Porque a palavra diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro do que aqueles que terão seus corpos transformados. E subiremos todos ao encontro do Senhor. Mas os que partiram em Cristo primeiro chegam primeiro. Então, Senhor, eis aqui, minha garganta está aqui, fique à vontade.
Não quero parecer aqui um apologista do suicídio, não é nada disso, repito. Mas, irmãos, já passamos da morte para a vida, irmão. Louvado seja o Senhor, não tema. E Paulo e Silas estavam louvando por isso, porque eles estavam sendo castigados por amor do Senhor. E se porventura no dia seguinte decidissem que eles morreriam, eles sabiam que estariam com o Senhor para sempre. Isso era motivo de alegria, irmãos. Então, se por um lado eles oravam, por outro eles também se alegravam e por isso cantavam louvores. Aleluia! Como aquele louvor: louvado seja, Senhor, teu nome. Eu não conheço um louvor mais apropriado para o martírio que esse louvor, irmãos. Se você conhece a letra, você vai entender por quê. Um louvor bem apropriado para o martírio. Engrandecerei e exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Que maravilha! Será maravilhoso, irmãos. Será maravilhoso. Nós teremos a oportunidade de sermos mártires. Não perca essa oportunidade. E louve ao Senhor em todo esse tempo. Seja como os apóstolos que, em Atos mesmo, no capítulo 5, versículo 40, se você quiser, veja comigo. Em Atos 5, 40, diz o texto sagrado que os apóstolos foram açoitados e ameaçados de que não falassem mais no nome de Jesus. E depois os deixaram ir. E o versículo 41 conta: retirando-se, pois, da presença do conselho, desses que eu acabei de falar, dos reis e poderosos, regozijaram-se os apóstolos de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E o que foi que eles fizeram? E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Louvado seja o Senhor. Não podemos deixar de anunciar o Evangelho. Não podemos deixar de evangelizar. E eu me alegrei quando na entrada eu me deparei com esse folhetinho aqui evangelístico. E aqui atrás, Igreja Bíblica Cristã e o endereço da igreja em Campo Grande. Louvado seja o Senhor. Não deixem de ganhar almas. E aliás, esse é o último ponto dessa mensagem. Vejam comigo em Atos 16 agora, o versículo 30 em diante. Perto da meia-noite, o que aconteceu? Perto da meia-noite, aquele carcereiro perguntou: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Queridos irmãos, que não percamos a oportunidade de ganhar almas para Cristo nessa reta final. Porque mais do que nunca as pessoas estão assustadas, apavoradas, e com isso o coração é um terreno apropriado para a poderosa semente da palavra de Deus. Para você anunciar que há salvação em Cristo, que tudo o que está acontecendo havia sido profetizado e que a próxima profecia é a vinda do Senhor. A vinda do Senhor, para a glória de Deus. Ah, pastor, mas o anticristo ainda vai se manifestar? Eu não sei quanto a você, eu prefiro anunciar Jesus Cristo. Não estou dizendo que o anticristo não vá aparecer, que não haverá um líder mundial. Mas o que a palavra me ensina é que eu preciso pregar que Jesus voltará. E que nós precisamos estar nele, convertidos a ele, para que na sua vinda possamos subir ao seu encontro. E que isso aconteça para a glória de Deus. Queridos irmãos, no versículo de número 30, o carcereiro diz: que é necessário que eu faça para ser salvo? E o que foi que Paulo disse a ele? O verdadeiro evangelho.
crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Salvação pela graça por meio da fé. Esta é a mensagem que temos que pregar. Esta é a mensagem que temos que anunciar. A salvação por meio de Jesus Cristo. Nele está a vida. Em Cristo está a verdadeira vida. Qual é o evangelho que você está anunciando? Nós não podemos anunciar nenhum outro evangelho. Nós não temos que anunciar Jesus para que a pessoa venha ter um carro zero, uma casa própria, se torne um empresário. Não, irmãos. Jesus não verteu seu sangue na cruz por nada disso. Porque qualquer uma dessas coisas, um homem rico pode fazer por nós. Um homem rico pode me dar um carro zero, pode me dar uma casa própria, pode me dar um cargo de diretoria na sua empresa. Mas nenhum homem rico pode me dar o que Jesus me deu. O perdão dos meus pecados, a presença do Espírito Santo, um relacionamento com Deus como meu Pai, e a promessa e a certeza da vida eterna pelo penhor do Espírito em mim. Aleluia! A Deus toda a glória! Louvado e engrandecido seja o Senhor! Louvado e engrandecido seja o Senhor! Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. E se essa mensagem, se essa palavra não animou você, não motivou você, não alegrou você em Cristo, eu não vou nem dizer que talvez, mas com certeza, você precisa nascer de novo. Porque aqueles que têm o Espírito Santo se alegram com a palavra de Deus, se alegram com as aflições por amor de Cristo, se alegram por saber que Jesus vem, e que estamos perto da meia-noite, perto desse momento em que se ouvirá o grito: eis o noivo, sair ao seu encontro. Então examine o seu coração e se converta a Cristo em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus, nosso querido Pai, eu rogo a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha sondar cada coração aqui, Pai. O coração de cada um de nós, ó Senhor. E, ó Pai, onde nós tivermos que abandonar algum pecado, que o Teu Santo Espírito nos convença disto, Pai. Há pecados muito sutis, não são pecados visíveis, como por exemplo da mentira, que é um pecado visível, do roubo, da fornicação, do adultério, mas há pecados sutis, como o pecado da ganância, como o pecado da inveja, como o pecado do orgulho. E nós te pedimos, ó Senhor, sonda o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno para a Tua glória, Senhor. Te pedimos, ó Senhor, que se nós, ó Pai amado, não temos, ó Senhor, alegria com a Tua palavra, perdoa-nos, Pai. E muda-nos, ó Senhor, tirando de nós esse coração de pedra e nos dando, ó Pai querido, a vida que há no Teu Santo Espírito, Senhor. Livra-nos de estarmos mortos espiritualmente, porque apenas os mortos espirituais é que não se alegram com a Tua palavra. Livra-nos, ó Pai, desse desinteresse pelas coisas celestiais e desperta-nos, ó Pai querido, para aquilo que é o que importa, a eternidade, aquilo que não se vê, aquilo que é o principal, ó Pai, sermos uma nova criatura para a glória do Teu nome, Senhor. Assim eu rogo a Ti, ó Deus, rogando por aqueles que serão batizados hoje, Pai, que para a Tua glória, Senhor, assim como aquele carcereiro que creu, foi batizado e salvo, que para a Tua glória os nossos irmãos sejam salvos pela mesma fé em Cristo Jesus. Que eles creiam no Senhor de todo o coração, arrependidos de seus pecados e confiando unicamente na obra redentora do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E recebam o Espírito Santo para a Tua glória, Senhor.
Sabemos que o batismo não salva, mas o batismo é uma ordenança do Senhor para todo salvo, como testemunho de que esta alma se arrependeu de seus pecados e confia em Cristo, unicamente em Cristo para a sua salvação. Assim, Pai, nós oramos, pedindo que o Teu Espírito Santo continue atuando em nós, nos mantendo vigilantes, em oração e alegres no Espírito, porque sabemos que as aflições que passamos, elas prenunciam a maior das alegrias, estar para sempre com o Senhor. E que venhamos continuar, Pai, pregando o Evangelho até que o Senhor venha. E tudo isso seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.